O Fábrica D tem uma super novidade para vocês. Aulas voltadas ao exame de qualificação da UERJ. Quer ver só? Tira dúvidas, correção de redação, análise das obras que caem na prova e muito mais, galera. Tudo isso aliado a simulados e listas de exercícios que vão do básico ao avançado vão te fazer chegar à vitória. Então, não perde o seu tempo, né? Quem quer aprender, vem pro Fábrica D. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no Fábrica D. E você que fez a prova específica para medicina, sabe que a prova de biologia e química foram muito comentadas. E aí, vamos comentar aqui também uma questão em especial que chamou a atenção em química. Lembrando que, realmente, a tendência da prova é que a última questão, como foi no caso dessa daqui, seja realmente a mais difícil. Deve ter percebido que existe uma linearidade de dificuldade ao longo da prova e as últimas sempre são as mais difíceis, pelo menos em matemática, física e química. Então você que é de biomédicas ou de alguma outra carreira como engenharia química que fez essa prova, com certeza você deve ter sentido dificuldade na questão 10 ou uma dificuldade maior pelo menos nela. Essa questão falava sobre hidrólise, tinha lá também o grau de dissociação, tinha muita coisa envolvida que a gente tem no nosso curso, lá no Fábrica você vai ter tudo isso, mas o pessoal que fez Enem e depois foi a prova da UERJ achando que era uma mera evolução do Enem, pequenininha, que não ia ter muita diferença, era só saber um pouquinho a mais, estudou lá meio, né? Ou nem estudou, meio empurrado até o dia da prova, cara, isso você não pode fazer. É a primeira coisa que a gente te ensina aqui no nosso curso. O UERJ não é Enem e você tem que focar na UERJ, sim, mesmo que em paralelo você se prepare para o Enem. Você tem que ter aquele momento de estudo no seu horário exclusivo da UERJ, porque não é só pegar uma coisinha ali de biologia ou química da prova do Enem e levar, no caso, para a UERJ, principalmente em química, porque a prova lá de ciências da natureza do Enem, ela é mais assim, pega uma ou outra coisa de conta, aí tem conteúdo, tem teoria, e o cara acaba se preparando de uma forma meio assim, cagada, porque ele vai ter física, vai ter biologia, ele acaba se escorando alguma outra para se salvar, sempre o pessoal fala isso. Agora, numa prova específica não adianta, você tem que saber fazer o que está aqui que eu vou te mostrar agora. Então, como é que estava o enunciado, gente? Ele fala o seguinte: a dissolução de sais em água produz soluções ácidas, básicas ou neutras, dependendo da reação de hidrólise do sal. Considere uma solução aquosa de etanoato de sódio totalmente dissociado na concentração de 0,05 mol por litro e os seguintes valores das constantes de ionização Kw da água e Ka do ácido etanóico a temperatura de 25 graus Celsius. Então deu Kw e deu aí o Ka também. Sabendo que um dos íons do etanoato de sódio sofre hidrólise, escreva a equação química que representa essa hidrólise e calcule ainda o pH da solução salina mencionada, considerando o log de 5 igual a 0,7. Beleza. Vamos lá então, galera. O que acontece aqui, né? Como toda prova da UERJ, quando você tem mais de uma coisa a ser feita e ser respondida, você não tem lá a divisão em item A e B, caso você não saiba, lá no comando da sua questão. Então você tem lá duas perguntas, ele quer a equação e quer também o valor do pH, sendo que a parte mais trabalhosa com certeza é o pH. A equação, galera, o que acontece? Já adiantei aqui para você que é o seguinte, tá? Toma cuidado com isso. O que acontece é que você, no caso, né, vai ter que ele, no caso o sal, vai sofrer dissociação, no caso, né, com a água, vai formar, no caso aqui, um ânion e também um cátion, que é o do sódio. Cuidado que, na verdade, isso aqui é uma pré-resposta. Essa não é ainda a equação a qual eu quero chegar. A que eu quero vem agora. O que vai acontecer? Quando você tem a reação de hidrólise, primeiro, ela é uma reação reversível. Então ela tem que ter a dupla setinha. A UERJ não é muito rigorosa aqui com botar seta ou seta dupla, até porque pelo grau de dificuldade dessa questão, ele se ligar nisso é meio que a parte assim menos importante. Mas eu colocaria de qualquer forma, tá? E você tem que ter em mente que somente o que vem do fraco que reage. Somente o fraco sofre hidrólise. Seja ácido fraco, seja base fraca. E no caso aqui, a gente tem o ácido fraco. Então a hidrólise vai ser do que veio do ácido fraco, ok, desse ânion aqui, com, no caso, a água, formando o ácido, né? Que no caso a gente sabe que isso aqui, né, é o ácido etanóico, tá? Com, no caso, um ânion OH-. E é importante que a equação represente também o OH-, você não pode botar aqui direto,
Por que eu fiz isso aqui antes? Você não pode chegar e botar CH3COANA, tá? Porque ele sofreu dissociação total. Se ele teve uma dissociação total, como está anunciado, esse IONA+, não pode ser representado nem aqui, muito menos grudado com H aqui. Se você na questão coloca NaOH, coloca a base no lugar aqui do ânion, já era, perdeu o ponto. Se eu coloco um Na+ ao final e um Na+ solto aqui no início, ainda vai, ok? Agora, se eu coloco, no caso aqui, ele ainda como base, sem mostrar, no caso, a hidroxila solta, aí é um problema. Bota uma coisa na sua cabecinha. Uma equação de hidrólise tem que mostrar no final se eu estou tendo liberado um H+ ou um H-. Então, dependendo do tipo de equação, no caso dessa, tem que mostrar o OH- aqui. Então, isso é uma coisa que ele queria de você. Você não fez isso, aí já perdeu o ponto, tá? E é bom também você anotar isso aqui, galera, porque acaba orientando você que tem muita dificuldade de montar a equação, tá? Então, se eu tiver um sal básico, ele vai formar, no caso aqui, OH- de um ácido fraco. Se eu tiver, no caso, um sal ácido, ó, quando o sal é básico, é OH-. Então, quando for ácido, você acha que ele vai formar o quê? O OH+. E aí, em vez de um ácido, uma base fraca, ok? Isso já, para muita gente, já orienta bastante em relação ao que vai acontecer. Essa era a primeira parte aqui da questão. Agora, vamos, no caso, para a segunda parte, que é a de calculeira, que é a dificuldade mesmo de muita gente boa. Aí, galera, o que acontece agora é o seguinte. Só representei de forma genérica aqui a equação que a gente tem no quadro anterior, que na verdade é um ânion com a água, e aí vai formar um ácido fraco, e aqui a hidroxila, tá? O que acontece é o seguinte. Eu vou precisar do KH porque eu vou lidar com o grau de dissociação que eu tenho, tá? Eu tenho até a molaridade inicial, mas eu não tenho esse alfa, que é como a gente chama o grau de dissociação. E nisso eu preciso para chegar a ele do KH, mas a questão me deu o KW e o KA. Bom, tem gente que já tem decorado que se eu dividir isso por isso, vai dar o KH. Isso, na verdade, é quando eu tenho uma formação no caso de um ácido fraco. Eu vou escrever depois aqui para vocês quais são todas as relações possíveis para vocês não se enrolarem, tá? Mas assim, digamos que eu não saiba isso, digamos que você esteja olhando para cá e tipo, você nunca vi essa relação na minha vida, como é que eu vou sair do lugar? É o seguinte, você vai ter no caso aqui, assim, ó. O KH, ele é pegar a concentração dos produtos, o produto das concentrações dos produtos sobre idem para dos reagentes, excetuando a da água, tá? Aí o que acontece? Tá, só que se você lembrar, quando você mede o KW, isso é a concentração de H+, multiplicada pela concentração de OH-. Se eu chego aqui na equação e multiplico em cima e embaixo pela concentração de H+, eu vou estar mudando a equação para eu reescrevê-la de um jeito que eu vou enxergar a relação do KH com essas duas constantezinhas daqui e sem mudar a equação. Afinal, se eu multiplico em cima e embaixo pela mesma coisa, você está escrevendo a equação de uma forma diferente, mas sem, de fato, alterar o valor dela. Então, ó, galera, isso que está aqui é o KW, tá? E o que está aqui embaixo, você vai ver que é praticamente o Ka invertido. Porque o que seria a constante do ácido, né? É você pegar a concentração de H+, com a concentração do ânion ligado a ele, sobre a concentração do ácido. Então, o que está aqui é o inverso do que eu acabei de escrever. Então, acaba que você tem que o KH é o KW sobre Ka. Então, galera, dividindo uma coisa pela outra, você vai ter 10 a menos 14
por 2 vezes 10 a menos 5. Vou botar 1 aqui, que muita gente tem dificuldade nessa conta, né? O pessoal se enrola muito. E pode ser que esse 1 faça muita diferença para muita gente boa aí. Então, eu quero que você enxergue que 1 por 2 vai dar meio. E aqui repito a base e subtraio os expoentes. Menos 14 menos menos 5 vai dar o quê? Menos 9, tá? O que é a mesma coisa que multiplica aqui por 10, divide aqui por 10. Falar que o KH será igual a 5 por 10 a menos 10, ok? Tá, então chegamos a ele. Aí, alguns podem não saber por que é que eu queria chegar até o valor dele. É o que eu vou te mostrar agora, tá? Então, o que acontece é o seguinte. A gente, no caso aqui, ó, tá dessa forma aqui genérica, representando o que seria a equação de quem? Tira o seu print aí e vamos seguir, tá? Então, só nota que deu 5 por 10 a menos 10. Lembrando que a equação a qual eu cheguei foi, no caso aqui, a do C3CO- com água no ácido acético com OH-, tá? E temos o KH igual a 5 por 10 a menos 10. O que acontece é que ele me dá que a concentração inicial disso é 0,05 mol por litro. E aí, como no caso aqui, ó, eu tenho uma molaridade, vou chamar de M. Eu vou chegar até uma equação que vai ser legal, se você nunca tiver visto, você saber. Vamos considerar que o grau de dissociação disso é alfa, tá? Então, teria M vezes alfa, dando no caso aqui o quê, né? Dando, como a relação já está equilibrada, 1 mol para 1 mol, aqui Mi alfa também, e aqui M alfa também. Se aqui começou com esse valor M e eu perdi isso daqui, o que eu tenho ao final vai ser o quê? Isso menos isso. Aqui é o início, aqui é durante a reação e aqui é o final. E aqui eu tinha 0 de cada um, né? Comecei sem nada deles. Então termino 0 mais isso. Vai dar o próprio M alfa mesmo. Você pode chegar numa relação bem importante que é o seguinte. O KH, né, seria justamente fazer a concentração do ácido, M alfa, pela concentração da hidroxila, M alfa também, sobre a concentração aqui do CH3CO-, M menos M alfa. Então ficaria assim, ó. Vai ficar M grande alfa vezes M grande alfa sobre M menos M alfa. E isso tem que ser igual a 5 por 10 a menos 10. Só que um desses M's aqui embaixo pode ser colocado em evidência. E que fica M que multiplica 1 menos alfa. Um dos M's você vai cortar. Vai ficar então M alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa. Originalmente, seria isso daqui, tá? Só que no caso aqui do ácido sendo fraco, acaba que vai ter mais uma alteração. Isso que está aqui é praticamente isso. Só o M alfa ao quadrado. Sabe por quê? Porque para o ácido fraco esse alfa é muito pequeno. Imagina ele ser igual a 0,00000000001. E fazer 1 menos algo que é quase zero vai dar praticamente 1. Não faz diferença nenhuma na parte de baixo. Então acaba que dividir por 1 eu só fico com o numerador, tá? Então para ácido fraco acaba que o KH vai ser M alfa ao quadrado. É importante saber também que os produtos formados, cada um deles, vai ser de concentração M alfa, tá? Coisa que, quando você já engrenou nessa parte, você acaba fazendo direto, sem passar por tabela nenhuma. Eu fiz aqui só para não cuspir isso em cima de você, tá? Bom, então, o KH, que esse número tem que ser igual a isso.
E o M eu já sei que ele vale 0,05, lembra? É a molaridade lá do produto, lá do reagente inicial. Então, eu tenho que 0,05 alfa ao quadrado, vou apagar agora aqui. Então, a gente vai ter que 0,05 alfa ao quadrado vai ser igual a 5 por 10 a menos 10. Ou melhor, 5 no caso por 10 a menos 2, alfa ao quadrado é igual a 5 por 10 a menos 10. Corto 5, o 10 a menos 2 você manda para cá, repete a base, subtrai os expoentes, né? Então fica alfa ao quadrado igual a 10 a menos 8. E aí, né, tira a raiz, se eu dividir o expoente por 2, então alfa vai ser igual a 10 a menos 4, tá? Bom, o que acontece, gente? Aí, cara, tem que lembrar o quê? Qual é a pergunta? Ele quer o pH, tá? De repente, melhor primeiro achar o pOH, que é o caso aqui, já que eu tenho a concentração de hidroxila, que a gente viu que era igual a M-alfa, tá? Então, tendo a concentração disso, eu acho o pOH, e para achar o pH é fácil, que a soma é 14, né? Então, tipo, você vai ter que a concentração de OH- vai ser M vezes alfa, ou seja, 5 por 10 a menos 2 por 10 a menos 4. Então, 5 por 10 a menos 6 mol por litro. E calcular o pOH, a partir disso, é menos log da concentração de OH-, tá? Cara, só que aí o que acontece? Né? Ele te deu o log de 5 no enunciado. Justamente porque você vai precisar usar aqui. Às vezes ele dá o log do 2 para você chegar ao log do 5, né? É saber que 5 é 10 sobre 2, é fazer o log do 10 no do 2. E às vezes ele vai dar direto, tá? Então, você aqui já tem direto, ainda bem. Fica 5 por 10 a menos 6. Isso é propriedade, né? Log do produto é a soma dos logs. Vai dar menos log de 5, que é 0,7, mais log de 10 a menos 6, que por peteleco, né? Ou até fazendo direto dá menos 6 mesmo. Esse aqui é 0,7. Aqui dentro está dando menos 5,3. Com menos na frente, está dando mais 5,3, tá? Então, o pH vai ficar 5,3. Aí pronto. Isso para o cara que treinou com a gente, cara, fez a longa lista de aulas, né, que a gente tem disponível, foi fichinho. O cara que só ficou lá, assistiu uma aula, pula para outra, aí realmente não tem como. A pessoa que vai estudar tem que ter dedicação ainda mais em medicina. Então não pode ficar de sacanagem. Né? O cara tem que saber que ele vai ter que ter 1 ano ou mais lá de total foco, total celibato, total tudo, só pensando em passar e mais nada. Então o cara que cumpriu isso, ele viu. Agora o cara que, pô, tá lá nas primeiras aulas ainda, de toda uma trilha carinhosamente feita para ele, né? Toda uma trilha muito foda para ele lá pegar e aprofundar. Mas ele tá na primeira aula, ele nem chegou a sonhar em chegar nessa parte. Aí realmente, amigo, a culpa é sua de você ter dado mole, tá? Mas o pessoal que faz o dever de casa achou isso aqui com certeza ridículo. E aí você vai ter o quê? Esse aqui é 5,3, 14 menos 5,3 vai dar 8,7. Tá aí, esse era o pH da solução. Pedido, não, pH pedido, perdão. E era a segunda parte da resposta, muito mais trabalhosa, óbvio que isso aqui valia mais, né? Tem todo o critério de correção na UERJ, onde você ganha, onde você perde, mas óbvio que chegar até aqui, né, contava mais do que apenas botar a equação, com certeza. Tá bom, galera? Então tá aí a tal famigerada questão mais difícil aí, no caso da UERJ. E só para complementar, né, vamos fazer aqui um trabalho e serviço completo.
apaga aqui e vamos lá. O que eu falei para você, né? Aquela relação do KW e do Ka você também achou esquisita. De repente você nunca viu aquilo na vida. Então, numa equação de hidrólise, tá? Quando você tem, no caso, que... Anota agora aí. Um ácido fraco é formado, como foi aqui, aí eu vou ter, como a gente deduziu, que o KH vai ser KW sobre Ka, beleza? Agora, se eu tenho aqui que uma base fraca é formada, a gente vai ter que o KH é KW sobre o KB, equivalente do ácido, só que para a base. Se eu tenho uma mistura dos dois, que eu tenho ácido fraco numa hidrólise e também base fraca, são simultaneamente formados, aí o KH vai ser o KW sobre o produto do Ka pelo KB. Ah, como eu acho isso? De onde vem isso aí? Você tem que ser nosso aluno para saber, querido. Já estou te falando demais aqui, né? Que tecnicamente nossos alunos já viram isso. E se eu não tiver nem ácido, nem base fraca sendo formados, tá? Aí você vai ter que o KH será igual ao KW, tá? Então, se eu não tiver nem ácido e nem base, aí eu tenho simplesmente que uma coisa é igual a outra, tá bom? Então, às vezes o cara fala, mas eu vi o professor falando que era igual, eu vi o professor que era falando que eu sei. Porque também você não deve ter entendido em qual caso você estava, por isso. Então, quem tentou nessa questão, por exemplo, fazer o KH igual ao KW, errou feio, né? Tá? Então tá aqui. Agora sim, fechamos com chave de ouro essa questão, que era uma questão trabalhosa, tá? Era difícil, mas isso não quer dizer que você não iria conseguir fazer. Gostou? Curte aí, galera. Compartilha com seus amigos. Mostra que você é um cara que, embora não vai precisar, com certeza vai dar tudo certo. E você vai conseguir sua vaga em medicina, que você vai compartilhar com seu amigo que vai tentar no próximo ano, ou que já está começando a estudar agora, né? Não sei, tem gente que se adianta pra caramba. Mas assim, você vai ter que ter foco e dedicação e com a gente você vai ter, com certeza, esse nível de aprofundamento, porque na nossa plataforma, além da trilha com todas as aulas, tem aula com o professor, aí vem um aprofundamento com outro professor, tem lista de exercícios, tem aula de exercícios, tem aula de aprofundamento daqueles exercícios, tem exercícios depois de revisão dos assuntos mais cobrados, tem os aprofundamentos realmente específicos para biologia e química, que a gente chama de biologia e química master, tem tudo isso. Então, não há como você realmente se cumprir o recado se dar mal. E aproveita que a gente está em época de Black December, né? Ou seja, promoção de dezembro, que você tem de 40% a 70% de desconto dependendo do plano. Essa é a oportunidade de você já garantir, você comprando, você tem um ano de acesso, ou seja, você com certeza vai ter acesso até a sua prova um diazinho ou dois, ou uma semana depois. Ou seja, você não vai ficar sem acesso até o dia da sua prova específica, o que é mais importante. Então, esse é o momento de aproveitar. Janeiro não tem essas promoções. Janeiro é o momento que o pessoal vai estar acordando para a vida, mas você já vai ter aproveitado que você é um cara esperto que eu sei e você quer ser aprovado. Então, essa é a oportunidade de você realmente fazer valer o seu esforço, fazer valer o seu sentimento de querer ser realmente um médio ERG ou até mesmo de outro lugar, porque, cara, com o nível que a gente pega lá dentro desse plano, você vai se preparar tranquilamente para a FUVEST, Unicamp. Isso eu posso te garantir, porque a gente tem aprovado na Unesp, tem na Unicamp, tem na FUVEST, tem tudo isso também via esse plano medicina, tá bom? Então, fico por aqui. Lembra que eu sou Alexandre, CEO do Fábrica D. Um beijo, galera. Valeu. Tchau, tchau.